Graça e paz, igreja. Amém. O pastor colocou no grupo da igreja, né, que hoje a gente celebra o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E aí ele colocou também que em Cristo somos edificados por Deus junto com os outros, para sermos moradas de Deus no Espírito. O dia de hoje é dedicado ao Espírito Santo. E eu posso falar com certeza que o nosso culto é para adoração também do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem total liberdade para agir aqui na nossa igreja, no nosso culto. Amém? Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos aqui na Tua casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá vida e o Senhor está sempre conosco. Agora, Senhor, nós estamos dedicando este culto a Ti, ó Pai. Aceita, Senhor, o nosso culto, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus cantando Jesus em Tua presença. Vamos nos colocar em pé? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
fazer uma leitura responsiva no Salmo 145, versículos de 1 a 13. Eu começo e os irmãos leem na sequência. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassível é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permaneiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. Vamos ler todos o último? O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nós vamos agora entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E enquanto fazemos isso, nós vamos cantar o hino 232. Em tudo as tuas mãos.
E essa semana nós tivemos 2 aniversariantes. Nós tivemos o seu Enoque, que fez aniversário no dia 5/6, e o Adilson, que está fazendo hoje, né? O Adilson não está aqui, mas o seu Enoque está. Então eu quero pedir para o seu Enoque que venha aqui à frente. E eu peço para o pastor que venha fazer uma oração de gratidão pelos aniversariantes. Querido Deus, nosso coração está feliz, porque mais uma vez, agora como igreja, nós estamos rendendo-te graças pela vida do nosso irmão, o Sr. Enoque. Obrigado, Deus eterno, pelo sustento que tu tens dado à vida do teu servo. Ao longo de todos esses anos já vividos, o teu servo, Pai eterno, goza de muitas experiências contigo, da tua companhia, do teu amparo, da tua proteção e do teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque ele já está vivendo uma nova etapa, um novo ciclo na sua existência. E o nosso desejo como igreja, querido Deus, é que as tuas bênçãos continuem sobre ele, abençoando a sua saúde, não somente a saúde física, mas a saúde também emocional, espiritual. Conserva o teu servo, ó Pai eterno, com essa alegria, com essa disposição que ele sempre tem demonstrado, ó Deus eterno, na sua casa, no nosso meio e onde quer que ele esteja. Graças te damos também pela vida do Adilson, Pai, que não está aqui, mas tu com certeza tens, ó Deus eterno, abençoado a vida dele, a saúde dele. Rendemos-te graças, ó Deus, porque através da esposa ele tem essa ligação conosco, e tu tens abençoado e protegido a vida dele. Que tu continues abençoando a Adilson, ó Deus, dando ele principalmente a bênção da salvação eterna. Permitindo, Deus eterno, que o teu Santo Espírito trabalhe no coração dele e que ele, ó Deus eterno, esteja conosco sempre, que ele esteja aqui, que ele tenha prazer, ó Deus eterno, na tua casa, que ele tenha prazer, ó Deus eterno, em te servir. Abençoa, Pai eterno, nosso irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, parabéns, viu? Força aí. Bendiga a minha alma o Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 1. Nós vamos passar agora aqueles momentos de oração em que nós vamos agradecer, nós vamos interceder ou nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos ter alguns momentos de oração e você pode orar do jeito que você se sentir à vontade. Se quiser ficar de joelho, fica de joelho. Se quiser ficar de pé, fica de pé. Se quiser permanecer sentado, pode permanecer sentado. Mas vamos usar esses momentos para nós falarmos com o Senhor o que está no nosso coração. Amém?
peço que a presbítera Margarete faça uma oração audível. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por esses momentos aqui na tua casa. E nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Aceita a nossa adoração, os nossos louvores, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja, Senhor, também com os nossos irmãos que se encontram enfermos e que precisam de cuidados especiais. Nós confiamos que esses cuidados possam vir do Senhor, porque Tu és Deus e sabe de todas as coisas. Colocamos tudo em Tuas mãos, para que o Senhor faça a Tua vontade e que nós possamos, Senhor, realmente confiar sinceramente, que nós possamos entregar e descansar no Senhor. Agradecemos pela vida de cada familiar aqui, cada família aqui representada, os aniversariantes, aqueles que estão, Senhor, não estão aqui, mas onde estiverem, possam estar buscando também a Tua presença, buscando em oração, buscando os ensinamentos da Tua palavra. Agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que aqui foram recolhidas. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos mostre, Senhor, a nossa fraqueza, o nosso pecado, para que possamos estar confessando e que possamos estar em total intimidade com o Senhor. Obrigada, Senhor, por fazermos parte do Teu povo. Que nós possamos estar com o coração preparados a ouvirmos a Tua palavra, para nos alimentarmos e para crescermos em santidade. Para a glória do Teu nome, oramos, agradecemos, intercedemos hoje e sempre e pedimos perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Vamos passar aqueles momentos de louvor. Eu convido o Ministério de Louvor que vem à frente. E se nós vamos agradecer a Jesus, né, por tudo que Ele faz por nós. Eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele está sempre nos guardando, nos ajudando. Então, eu falo para Jesus: Senhor Jesus, somos gratos pela Tua presença nas nossas vidas, pelo amor incondicional e pela salvação que nos oferece. Agradecemos a Sua graça, misericórdia e pela esperança que nos traz, que possamos seguir Seus ensinamentos e refletir o Seu amor no mundo. Obrigado, Jesus. Vamos ficar em pé? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus.
uma atitude poderosa que pode transformar nossas perspectivas e nos conectar com o que realmente importa. Ao reconhecer e agradecer as bênçãos em sua vida, você está reconhecendo que Deus é tudo para você e está sempre em primeiro lugar na sua vida. Continue praticando a gratidão e veja como isso pode fazer a diferença no seu dia a dia. Nós vamos cantar, o nome do louvor é Ieoa, né? E quer dizer Jeová na língua havaiana. E é um louvor de gratidão também. Nós vamos cantar o próximo louvor. Vem o Senhor minha vida oferecer. Ao oferecer sua vida ao Senhor, você está expressando a sua disposição em seguir os seus caminhos, o seu caminho e confiar em sua vontade. Que essa entrega seja um passo em direção a uma jornada espiritual profunda e significante. Esta é uma oração sincera de entrega. Venha o Senhor minha vida oferecer. Amém? Amém. Venha o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar.
Senhor, usa as nossas vidas, ó Pai, como o Senhor quer, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, para te adorar, para te louvar, para te servir, Senhor. Aceita, Jesus, o nosso louvor, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar? Continuando a ouvir a voz do Senhor, agora através do nosso pastor Toninho, que vai nos trazer a mensagem que o Espírito Santo já tocou no coração dele e ele vai transmitir para a gente. Amém? Amém. Senhor, eu entrego, Pai, a vida do pastor Toninho nas tuas mãos. Usa, Senhor, o pastor Toninho para que ele fale exatamente o que o Senhor quer nos falar, Senhor. Amém. Que ele seja, Senhor, usado por Ti, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. É em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãs e irmãos, amém? Amém. Eu espero que todos vocês tenham tido uma semana abençoada e que vocês estão aqui hoje com certeza agradecendo, adorando a Deus e preparados para ouvir a palavra do Senhor. Hoje, dia de Pentecostes, o dia que a igreja comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre os primeiros cristãos, sobre a igreja em Jerusalém. E é muito importante que o Espírito Santo realmente ele possa ter espaço no nosso coração, na nossa vida, e possa agir, como disse nossa irmã diaconisa Marina no início do culto, livremente. Como diz o apóstolo Paulo, nós não devemos inibir o Espírito Santo, se bem que ele tem toda a autoridade, não é? Agir no nosso meio, no nosso coração, como ele quer, da forma que ele quer e quando ele quer. Mas, às vezes, nós podemos ser resistentes ao Espírito Santo. Por isso eu convido vocês já para a gente invocar o Espírito Santo neste momento. Ele já está aqui, mas vamos invocar agora nesse momento de edificação, de proclamação da palavra. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Quebranta-nos, transforma-nos, orienta-nos, instrui-nos. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Aleluia. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No capítulo 1 eu farei a leitura apenas do verso 8. Depois do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Atos 1, versículo 8. E Atos 2, versículos 1 a 4. Amém? Todos encontraram? Amém.
mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Palavras para nossa edificação. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ele permaneceu na terra após a sua ressurreição 40 dias. E nesses 40 dias ele apareceu aos seus discípulos, ele comeu com os seus discípulos, e não somente isso, mas ele procurou dar as últimas instruções aos discípulos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus e fortalecendo-lhes a fé, que com certeza lhes era necessária para a missão que eles deveriam realizar. E esse período foi essencial para preparar os apóstolos para a evangelização. Após esses dias, Jesus ascendeu aos céus, instruindo-os: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E de fato, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Ou seja, entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ocorreram 40 dias, e após a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes, ou seja, o recebimento do Espírito Santo, mais 10 dias, completando aí o chamado Pentecostes, os 50 dias após a Páscoa ou após a ressurreição de Jesus. E em Atos capítulo 1, verso 8, como nós lemos, Jesus havia prometido que eles receberiam poder ao serem cheios do Espírito Santo, capacitando-os a serem testemunhas, começando em Jerusalém até os confins da terra. E em Atos capítulo 2, de 1 a 4, nós vemos como essa promessa ela se concretizou. Um som como de um vento impetuoso trouxe línguas de fogo que desceu sobre eles que estavam ali, e concedeu-lhes, portanto, o dom de falar em línguas, marcando assim o início da igreja e a missão da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, hoje eu compartilho com vocês a mensagem sobre o tema: o Espírito Santo e a missão evangelizadora. O Espírito Santo e a missão evangelizadora. E quando nós falamos em missão evangelizadora, obviamente nós estamos falando em evangelização. A evangelização, meus irmãos e minhas irmãs, não é fruto da iniciativa humana. A evangelização é uma ação divina, guiada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que impulsionou os apóstolos do Pentecostes, capacitando-os a proclamar a boa nova da salvação aos judeus e aos gentios. Assim,
como naquele dia, o mesmo Espírito Santo, hoje, ele nos enche de coragem, sabedoria, inspiração para testemunharmos Cristo ao mundo, no lugar onde nós nos encontramos, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade, enfim, onde quer que estejamos testemunhando Jesus. Entre as suas ações ou as ações do Espírito Santo, como o agente inspirador, impulsionador da evangelização, eu quero destacar a inspiração e encorajamento. No Pentecostes, os apóstolos anteriormente, eles eram tímidos, como os irmãos que conhecem, não é? Os evangelhos sabem da timidez e da simplicidade dos discípulos de Jesus Cristo. E eles eram realmente muito tímidos, e não só tímidos, como também temerosos. Mas com a descida do Espírito Santo, eles foram transformados, passaram por uma transformação tremenda, completa, e eles passaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia, como registra Lucas no capítulo 4, versos 13 e 31. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Coragem, ousadia. E não somente isso, meus irmãos e minhas irmãs, mas outra ação do Espírito Santo nessa missão evangelizadora é trazer a unidade na igreja. O Espírito Santo une os cristãos, fortalecendo a comunhão entre não somente nós, presbiterianos, nós, igreja reformadas, mas entre todas as denominações, garantindo que em um só corpo todos possamos beber do mesmo Espírito, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, não tem esse que é presbiteriano, que é batista, que é assembleiano, que é de qualquer uma outra denominação cristã, que não faça parte do corpo de Jesus Cristo, que não tenha recebido o Espírito Santo de Deus. Todos. E nós pertencemos a um só corpo, que é o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E é o Espírito Santo também, meus irmãos e minhas irmãs, que concede dons. Ele distribui dons espirituais, como sabedoria, conhecimento, fé, o dom de cura, dom de milagres, dom de profecia, de discernimento de espíritos, dom de línguas e o dom de interpretação de línguas, para que cada um possa contribuir para a missão evangelizadora, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 11, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro, o mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Ou seja,
o Espírito Santo concede dons, nos concede dons. E eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, como eu tenho dito sempre, que todos nós com certeza recebemos dons espirituais. Se você tem o Espírito Santo com você e você não pode falar que você não tem nenhum dom, porque com certeza o Espírito Santo concedeu a você. Pode não ter concedido o dom de pregar, o dom de profetizar, o dom de curar, pode não ter concedido o dom de ensinar, mas concedeu um outro dom que com certeza é necessário e preciso que ele seja exercido, praticado na comunidade. Então você tem sim. Você tem o dom que o Espírito Santo concedeu. Outra ação do Espírito Santo nessa missão evangelizadora, meus irmãos e minhas irmãs, é a transformação interior. O Espírito Santo, ele age no coração das pessoas. É o Espírito Santo que age no coração das pessoas, despertando-as na fé e conduzindo-as à conversão, transformando vidas por meio da presença de Deus, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos chama para evangelizar, e não evangelizar com timidez, porque se você for evangelizar alguém com medo, não sei se aqui tem alguém que já foi vendedor na vida, não sei se já vendeu alguma coisa, eu já fui vendedor. Nossa irmã Margarete aqui, que tem aí o shopping da cidade. O Big, fazer propaganda do parque, depois eu vou receber a taxa de Margarete. Tem aí o Big lá. Se nós formos vender um produto e a gente não conhecer o produto e não ter certeza de como ele funciona, como ele é, a pessoa não vai comprar. Ela não vai comprar. Se nós formos vender um produto com medo, com timidez, nós não vamos conseguir vender nada. Não vamos conseguir nada. Então, o Espírito Santo nos chama para evangelizar, e é um produto que nós temos. A palavra do Evangelho, que devemos levar às pessoas, mostrar às pessoas, revelar às pessoas. E se nós formos com timidez, nós não conseguiremos convencer ninguém. Por isso o Espírito Santo nos chama para evangelizar com poder e ousadia, como diz a palavra que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Assim como capacitou os primeiros cristãos, o Espírito Santo nos chama hoje, não é amanhã, chama hoje, a evangelizarmos com poder e ousadia. Com poder e ousadia. 2 pontos são fundamentais para entendermos esse chamado. Primeiro, transformação antes da proclamação. Transformação antes da proclamação. É interessante. Talvez seja esse o motivo que muitas pessoas não têm a coragem de falar de Jesus a outras pessoas, porque não passaram ainda por uma transformação, por um processo de transformação. Evangelizar, meu irmão, minha irmã, não consiste apenas em falar sobre Deus. Nós devemos permitir que o Espírito Santo nos transforme internamente, para que cada palavra nossa seja um testemunho vivo do amor de Jesus Cristo que habita em nós. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos transforme. No Pentecostes, os apóstolos foram tomados por uma força divina que os impeliu a anunciar a boa notícia com ousadia. E esse mesmo poder age em nós hoje, nos chamando a sermos luz, onde há trevas, e esperança onde há dor. O chamado divino à ação, ele nos chama à ação. Evangelizar não é uma tarefa opcional. Tem pessoas que acham que evangelização é opção. Não é?
eu vou optar por ser um evangelista, por ser um evangelizador. Não. A evangelização, o evangelizar, não é uma opção, mas é um chamado divino. É um chamado que não admite hesitações. Quando Jesus chamou os seus discípulos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam de boa, estavam jogando bola, eles estavam lá, não é, tranquilos, tomando um refresco na praia, debaixo do guarda-sol. Naquela época, acho que não tinha guarda-sol, né? Numa sombra. Não, eles estavam trabalhando, estavam pescando, alguns consertando as suas redes para voltarem a pescar. E quando Jesus os chama, eles não hesitam, eles abandonam o que estavam fazendo e seguem ao chamado de Jesus. E quando o Espírito Santo nos chama para o serviço da evangelização, nós também não podemos hesitar. O Espírito Santo nos impulsiona a sermos testemunhas vivas do amor de Cristo. Ele incendiou o coração dos apóstolos e os capacitou para levar a mensagem de salvação até os confins da terra. E os confins da terra chegaram porque a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, chegou até nós. E hoje o questionamento continua: quem terá coragem de anunciar a esperança onde há desespero? Quem terá coragem de anunciar vida onde só há pavor e morte? Quem terá coragem de anunciar a salvação às pessoas que estão se perdendo? Quando o profeta Isaías capítulo 6, ele teve a visão do trono de Deus, com os serafins, ele contempla toda a santidade de Deus. Depois que ele ouve a palavra, ou melhor, que os seus pecados é perdoado, ele ouve Deus dizendo: quem há de ir por nós? E o Isaías, ele responde: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. E essa deve ser a nossa resposta diária, confiantes de que o Espírito Santo nos sustenta, ilumina nossas palavras e transforma as nossas vidas. Eu sei que eu estou falando com uma comunidade, não é? Experiente, uma comunidade de idosos, que a nossa igreja, grande parte, não é, composta de irmãos idosos. Nosso irmão Enoque, 89 anos, né, seu Enoque? 89 anos. Seu Enoque, seu João com 90, né, presbítero João, 90 anos. As mulheres, não vou falar não, porque as mulheres não gostam que revela. Na verdade, eu também não sei a idade das mulheres, porque eu não pergunto, né? Os homens, eles falam com clareza a idade deles. E todos esses nossos irmãos, eu também, não é? Já com 69 anos, eu poderia dizer: eu já dei o que tinha que dar. Eu já sou bananeira que já deu cacho, né, Marcão? Bananeira que já deu cacho. E a bananeira que já deu cacho, o que acontece com ela? Cortada. Essa semana eu estive lá no rancho. O Marcão fala que rancho aqui lá, mas não vai ser rancho não. Lá no rancho do Marcão, a gente estava conversando sobre a bananeira. Então tem que cortar, porque não vai dar mais nada. E muitas vezes, não é? Nós idosos pensamos que nós somos tais como uma bananeira que já deu cacho, então não tem mais jeito. Não vamos produzir mais nada. Por isso eu quero agora ter um papo reto com vocês.
papo reto é uma linguagem jovem, viu? A renovar aí a nossa comunicação. Nós sabemos que entre nós, especialmente entre irmãs e irmãos idosos, pode sentir que a evangelização é uma tarefa para os mais novos. Eu não consigo evangelizar, eu não posso evangelizar. Isso é uma coisa para os mais jovens, não é? Ou que nós já cumprimos a nossa missão. Eu já cumpri a minha missão. Mas eu quero dizer com toda a sinceridade a vocês, especialmente os mais velhos, os nossos irmãos idosos. O Espírito Santo, ele não escolhe idade para agir. Cada experiência vivida, cada ensinamento compartilhado, cada oração plantada, são sementes que podem transformar vidas. Vocês possuem uma valiosa experiência de vida. Cada testemunho, cada caminhada de fé são fontes de inspiração para as novas gerações. Se vocês pensam que não possuem o dom ou que sua forma de comunicar não é perfeita, lembrem-se que a experiência que vocês têm, ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa. E fala muito. Outra coisa, vocês são essenciais no plano de Deus. São essenciais no plano de Deus. Nunca é tarde para responder o chamado divino. Nunca. Deus continua a trabalhar por meio de vocês, e eu tenho a certeza disso. Deus continua a trabalhar por meio da vida de cada um de vocês. Amém. Assim como fez com Simeão e com Ana. Simeão e Ana, vocês se lembram, quando Jesus nasceu, eles foi levado ao templo e lá estava Ana e Simeão. E eles reconheceram Jesus como Messias, e não só reconheceram Jesus, mas eles testemunharam a chegada de Jesus. E eles eram idosos. Eles eram idosos. Outra coisa muito importante que eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, experientes: há poder nas palavras de vocês. Vocês acreditam nisso? Amém. Amém? Eu creio. Há poder na palavra de vocês. Suas palavras, seus gestos, suas orações têm o poder de levar Cristo a lugares onde muitos ainda não conhecem. A palavra de Deus é eterna, e cada encontro, cada conversa pode ser um canal para levar luz a quem vive na escuridão, através de vocês. O testemunho de vocês é muito importante, extremamente importante. Vocês são como faróis que guiam as novas gerações. As novas gerações, queiram ou não, por mais que elas se rebelem ou não, por mais que elas queiram andar com as suas próprias pernas ou não, mas elas precisam de ter um referencial, elas precisam de ter um ícone onde elas possam se orientar e onde elas possam ser guiadas. O salmista, no Salmo 71, versículo 18, ele declara: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos. E observe o que ele diz aqui: até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e às gerações vindouras o teu poder. Ou seja, o salmista,
queria o amparo, a presença de Deus até que a sua missão fosse completada. E Deus ainda realiza maravilhas através de cada um de vocês. Eu tenho a certeza disso, eu creio nisso. Eu creio nisso. Por isso, irmãos e irmãs, eu concluo dizendo que cada um de nós carrega uma história única e uma jornada de fé que ilumina o caminho daqueles que se encontram na escuridão e se encontram em dificuldades. O Espírito Santo, ele age em nossas vidas, renovando as nossas forças, guiando cada palavra e gesto de amor de Deus que se encontra no nosso coração. E assim como os apóstolos foram capacitados no Pentecostes, hoje o Senhor continua nos chamando a sermos testemunhas vivas do seu amor, independentemente da idade ou da nossa história pessoal. Que nós possamos responder ao chamado de Jesus, proclamando a mensagem de Cristo em nossas casas, nas ruas, nas escolas, nos locais de trabalho, onde quer que haja alguém precisando de uma palavra de esperança, precisando de uma palavra de salvação, que nós possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E é Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que nos comissiona e que nos envia. Não é o pastor, não é a igreja, não é a comunidade, é Jesus. É Jesus quem nos comissiona e nos envia através do Espírito Santo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para reforçar a nossa missão, recordo-me também das palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos capítulo 10, que também são palavras desafiadoras e nos desafiam a agir, a não ficarmos prostrados, a não ficarmos de braços cruzados, ou esperando que o Espírito Santo traga alguém assim, como se trouxesse um helicóptero ou de qualquer forma, para que ele pudesse ouvir a palavra, mas para que nós possamos agir. O apóstolo Paulo, ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós somos enviados pelo Espírito Santo. E se nós não falarmos, as pessoas não crerão. Se nós não falarmos, as pessoas não invocarão. Se nós não falarmos, as pessoas não ouvirão. Nós precisamos pregar, nós precisamos falar. E que o Espírito Santo venha sobre nós, capacitando-nos e nos encorajando para que possamos juntos transformar vidas com a boa nova do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós sejamos aqui nessa cidade, apesar da nossa simplicidade, apesar da nossa timidez, que nós sejamos uma igreja evangelizadora aqui. Que nós sejamos uma igreja evangelizadora na nossa cidade. E que o Espírito Santo nos dê essa coragem, nos dê essa ousadia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Em resposta à palavra, coloquemos em pé e cantemos. Espírito do Deus.
Santo sobre as nossas vidas. Invade os nossos corações. Toma o nosso ser. Quebranta o nosso coração. Orienta-nos na missão evangelizadora. Amém. Dá-nos ousadia e coragem para que possamos falar de Jesus às pessoas que estão se perdendo nesta cidade e no mundo. Usa-nos, Espírito Santo. Dá-nos a tua plenitude. Enche o nosso coração. Que possamos experimentar da tua presença diariamente. E que tu possas agir em nós de acordo com a tua vontade e o teu querer soberano. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. Estamos encerrando o culto. Essa semana nós teremos os nossos trabalhos normais, tá? Infelizmente, nós não teremos aí a quinta-feira, não é? Ou aquele encontro de casais que nós teríamos. Nós precisamos adiar, na verdade, esse encontro. Então nós teremos um trabalho normal aqui na quinta-feira, às 19h30 nós teremos um culto aqui. E no domingo teremos a escola dominical, vamos continuar a leitura e o estudo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e à noite nós teremos nosso culto às 19 horas. Então, convidamos os irmãos, as irmãs, aqueles que estão em casa, que venham conosco no próximo domingo, para que possamos adorar a Deus e ouvir a palavra. Que Deus possa abençoar a semana de vocês. Amém. Que o Espírito Santo esteja guiando a vida de vocês. Amém. E nessa semana façam essa experiência. Mas se tiverem oportunidade, com certeza Deus vai dar oportunidade, porque Ele está sempre dando oportunidade a todos nós. Fale de Jesus a alguém. Fale de Jesus a alguém. Se possível, tenha pelo menos uma pessoa a qual você fale de Jesus, a qual você evangelize e que você ore. Tem muitas pessoas que pedem as nossas orações. Tem muitos amigos, muitos familiares que, na verdade, não são convertidos e pedem as orações da igreja. São portas abertas para evangelizar. Não vamos deixar passar essas oportunidades. Fale. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar nos seus lábios aquilo que você precisa falar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai instruir você como agir. E você vai falar. Então, essa semana, aproveite as oportunidades e fale de Jesus a alguém. Não deixe de falar. E que Deus possa nos abençoar e dar uma semana abençoadora a todos nós. Amém? Amém. Vamos colocar em pé. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse ajuntamento, obrigado pelos irmãos e pelas irmãs que estão aqui. Graças pelo teu Santo Espírito que nos trouxe aqui no templo para adoração, para louvor, para ouvir a tua palavra. Senhor Deus, continua nos abençoando. Abençoa aqueles irmãos que não estão aqui. Aqueles irmãos, ó Pai eterno, que estão enfermos, cure-os para que nas próximas oportunidades eles estejam conosco. Na nossa congregação, ó Pai eterno, celebrando, adorando e louvando o teu nome. Aqueles, ó Pai eterno, que não estão aqui, às vezes por displicência, por desânimo, por desencorajamento, Santo Deus, haja poderosamente nessas vidas e nesses corações. Mostra, ó Pai eterno, a eles, Senhor, que a prioridade é, ó Deus eterno, de servir. Que tu, ó Deus eterno, de ânimo, de coragem, de vontade, de a cura espiritual para aqueles que estão enfermos espiritualmente. E, ó Deus eterno, haja poderosamente na vida de todos nós. Leva-nos para as nossas casas, com a tua bênção e a tua paz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amadas irmãs, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, com a Igreja de Jesus Cristo, em todos os lugares da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.